Bem, antes de fazermos aqui o intervalo, temos aqui tempo para fazer uma conversa entre nós. Quem quiser fazer perguntas, eu peço que levante a mão, se identifique, faça perguntas concisas. E, começando aqui no centro, o Eduardo, ou então a pessoa que está atrás do Eduardo, peço que se identifique. Nós vamos colher aqui três perguntas e voltamos à mesa. Tá. Eu sou o Luiz, da FGV. Minha pergunta é para o Jairo. Diante dessa ultrafragmentação partidária, que tipo de reforma, bem simples, de maneira bem concisa, eu gostaria que você respondesse, você enxerga para frear essa reforma política? Você enxerga para frear essa alta fragmentação? Eduardo, aqui bem na tua frente. Eu vou fazer uma pergunta que talvez não seja justa para fazer para cientistas políticos, mas vai lá. As duas exposições sugerem que a fragmentação de um lado nas eleições proporcionais e a bipolarização nas majoritárias são fenômenos que têm a ver com a lógica interna do sistema político. É assim mesmo, quer dizer, o sistema é tão pouco representativo que ele se transforma e se reproduz a partir da sua própria dinâmica e não de inputs que vêm da sociedade. Mais alguma pergunta nessa primeira rodada? Então, mais uma aqui, vocês decidam quem fará. Eu não vou intermediar aqui. Duas mulheres, dois homens. Tá bem, então duas perguntas tão concisas quanto as anteriores. Tá. A minha pergunta é a seguinte, com essa mudança de financiamento, eu trabalhei nas eleições dos Estados Unidos e, em geral, é um engajamento de mandato, não é um engajamento como se fosse uma compra de um voto. A eleição aqui no Brasil é como se fosse uma venda, não é um mandato. Toda a lógica é feita disso. Isso vai mudar com essa mudança de financiamento? Vou pegar logo antes. Rosângela Lira, a minha pergunta é bem concisa. Como você vê o fundo partidário, os valores, o que está acontecendo, qual o impacto disso tudo? A palavra volta à mesa. Jairo, Fernando, vocês se dividam aí. Pode comentar a pergunta que você quiser, Fernando. Tá. Eu acho que a alta fragmentação, ela obviamente está relacionada com as coligações nas proporcionais, mas como o Jairo mostrou, como ela ocorre durante a legislatura, quer dizer que tem uma lógica outra. E essa lógica também é tempo de TV. Né? Por exemplo, na última legislatura, a fragmentação ocorreu a hora que o Toffoli disse que partido criado na legislatura tinha tempo de TV. Aí criou-se o PSD, criou-se o Solidariedade, criou-se o PROS, porque o deputado carregou tempo de TV. E isso tinha sido estancado quando a Câmara tinha decidido que, para tempo de TV, contava o resultado eleitoral. O que acabou com a migração partidária. O que acabou com a migração partidária foi isso, não foi a proibição do tribunal. Foi porque perdeu o estímulo. A migração partidária era uma forma de comprar tempo de TV também. Certo? Era só isso. Com relação a essa que o Eduardo perguntou, bom, mas você está dizendo que tem bipolarização na majoritária e tem fragmentação na proporcional, isso quer dizer que a sociedade não está fazendo nada e que não está sendo representada? Acho que uma coisa não segue da outra. Né? São lógicas diferentes de competição. Né? Se você joga basquete, você joga de um jeito. Se você joga futebol, você joga de outro. Uma eleição que é majoritária tem uma lógica de competição, uma eleição que é proporcional tem outra lógica de competição. Você usa outros recursos e calcula diferentemente sua estratégia. O que eu queria enfatizar é que o que eu tentei descrever é decorrente de estratégias partidárias, né, para vencer a eleição. Né, e a melhor estratégia é lançar pouco candidato na majoritária e lançar muito candidato na proporcional. Né? E essas coisas estão ligadas. Elas perderam uma certa ligação agora com essa última reforma translocada do Cunha. Né? Primeiro, o tempo de TV dos pequenos partidos diminuiu, era 1/3 dividido equanimemente entre todos os partidos, independente do número de cadeiras que eles tinham, passou a ser 10%.
né, de 33 para 10, então eles perderam muito tempo de TV. Segundo, eles passaram uma emenda também dizendo que só transfere tempo de TV para a coligação os 6 maiores membros da coligação. Então, trazer um 7º membro agora é trazer peso morto. Então, que efeito isso vai ter na estratégia dos partidos, Deus sabe. Como é que eles vão se adaptar a essa nova lógica, né? Então, aquelas mega coligações não têm mais razão de ser, né? Elas não vão aparecer. Se isso vai favorecer mais a entrada de partidos nas majoritárias, é o que a gente vai ver. Acredito que isso possa trazer mais partidos na majoritária, mas partidos sem chance eleitoral. As chances eleitorais vão continuar concentradas em poucos partidos, né? Sem dúvida, o Jair tem toda a razão, e a gente já discutiu isso em outros seminários, o fato do PT ter tido essa derrocada muda tudo na lógica do sistema partidário brasileiro. Você perdeu um dos eixos, ou o eixo, do sistema partidário brasileiro. Mas o eixo institucional continua o mesmo, né? O eixo institucional continua o mesmo. Você continua com a sobreposição entre todas essas eleições ao mesmo tempo, aquele meu primeiro quadro. Ao mesmo ano, você tem que conciliar a estratégia para ganhar 27 estados, uma presidência, eleger deputado federal, eleger deputado estadual e eleger senador. Então, essa é uma estratégia para tudo isso. Você tem que coordenar. Certo? Então, você não entra em todas. Não tem como ter 27 candidatos a governador, né? Em 27 estados. Nenhum partido tem essa condição. Então, você precisa trocar. Eu entro nesse, você entra naquele, você me ajuda aqui, eu te ajudo ali. Então, eu acredito que, independentemente desta polarização mudar de endereço, de nome, ela vai continuar acontecendo, essa bipolarização, porque ela está muito dentro do sistema, da lógica institucional da competição. E os 2 turnos, eu tenho a impressão que também favorece isso. É muito arriscado entrar tresloucadamente no primeiro turno e favorecer teu adversário. O exemplo é o Lula passando para o segundo turno em 89. Certo? Todo mundo entra e um candidato que não tinha chance nenhuma passa para o segundo turno, né? E aí é o que explica o que o ACM se coligou com o PSDB, certo? Para evitar essa falha de coordenação. Então, você tem falhas de coordenação que são muito perigosas. Então, os partidos são induzidos a pensar a consequência da sua estratégia. Então, eu acho que esta lógica de redução de candidaturas deve permanecer, mas ainda com essa indeterminação, o que vai acontecer sem o PT e quem que vai estruturar isso, qual vai ser o eixo, né? Então, financiamento e recurso é sempre importante. Eu até estava conversando aqui antes do seminário, eu achei o primeiro projeto que leva à criação do fundo partidário. Ele é um projeto do Franco Montoro em 1960, depois ele vai ser incorporado a uma lei de 62 e o horário eleitoral gratuito é criado em 1962 no Brasil, praticamente antes da TV, né? Então, você já tinha horário eleitoral. Os políticos brasileiros são muito espertos, né? Eles reservam 2 horas de programação por dia, por 60 dias antes da eleição, já em 62. A programação total da TV naquele tempo era 5 horas, 10 horas, sei lá. Bom, mas a justificativa do Franco Montoro qual que é para o horário eleitoral gratuito? O que ele justifica? Custo de campanha muito elevado, precisamos distribuir recursos, equalizar. Então, nós sabemos que este argumento não funcionou, certo? E que o horário eleitoral gratuito alimentou uma outra competição. Então, competição por recursos sempre vai ocorrer. Ela é intrínseca. Ela é parte da competição por votos. Sem competir por recurso, você não compete por votos, né? Então, a gente tem dificuldade de colocar isso dentro da nossa equação, né? Que a competição por recursos é parte, ou é o primeiro passo para a competição por votos, né? Então, nós precisamos saber como regular a competição por recursos, né? Não é simples, né? Não tem fórmula, e o que a gente observa ao redor do mundo é que
tudo quanto é tipo de tentativa feita, e existe uma variação enorme país a país, né? Ninguém está contente com a decisão que tomou. Todo mundo está tentando reformar e falando, isso aqui é o fim do mundo, só aqui tem essa jabuticaba. Em Portugal tem jabuticaba, na Espanha tem jabuticaba, nos Estados Unidos tem jabuticaba. Está todo mundo infeliz com o modelo que adotou e olha para o vizinho e fala, a galinha do vizinho é que bota a uva amarelinha, eu vou copiar. Né? Então, estou dizendo, é complicadésimo isso e não é simples resolver esse problema. Né? Então, com essas, acho que eu respondi as questões, passo para o Jairo, então. Tá bem. Com relação à reforma política, ontem foi aprovada em segundo turno a emenda constitucional do senador Ferraço e do Aécio, que, a meu juízo, é uma emenda confusa, não teve coragem de criar uma cláusula de barreira, mas criou uma cláusula de desempenho. Ela proíbe as coligações, o que vai ser devastador para os partidos pequenos, e com isso acho que ela não tem nenhuma, a minha impressão é que ela não tem nenhuma chance de ser aprovada na Câmara dos Deputados. Enfim, o Senado está regulando a casa alheia, claro, está bem, ele está valendo, mas eu acho que desconhecer completamente o estrago que fará a proibição das coligações. Quer dizer, simplesmente proibir as coligações faz com que o quociente eleitoral passe a funcionar como cláusula de barreira nos estados. Significa dizer que, num estado como o Acre, eu mostrei aqui o slide do PT, né? Do PT no Acre. Vejam lá, o PT teve 15% de votos no Acre, agora para a Câmara Municipal. Uma belíssima votação, acho que é a maior que ele teve em qualquer estado. Mas para eleger um deputado federal no Acre, sem coligação, é 12,5% dos votos que são necessários. Ou seja, mesmo para o PT, é altíssimo, com esse desempenho, é altíssimo risco ir para uma eleição e não atingir o quociente e ficar de fora. Pela legislação atual, quer dizer, um partido que não atinge o quociente está de fora da distribuição. Quando se proíbe as coligações, esse efeito vai aparecer com uma força incrível. E mesmo, porque a gente fala dos partidos que são grandes nacionalmente, mas eles são pequenos em alguns estados. Então, sei lá, o PSDB em alguns estados do Nordeste, a bancada daquele estado, sei lá, da Paraíba não, que tem força, mas Alagoas também tem. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Eu te dou, se você me permite um pouco à parte. Claro. A Luiz Nunes Ferreira, aqui nessa mesa, deu exatamente esse exemplo, rememorando uma frase do Nelson Carneiro sobre o divórcio, dizendo: a lei sobre divórcio é como a reforma política. Todos são a favor, mas a maioria é contra. Boa. E ele dizia, olha, dentro do PSDB, eu tenho uma enorme dificuldade de convencer a bancada dos estados onde o partido tem pouco voto a votar a favor do fim das coligações. Por essa razão que você está mencionando. Se os partidos tiverem juízo, eles não vão aprovar isso. Eu acho que a maioria dos partidos já fizeram essa conta, né? Então, o que eu proponho? É chato, né, propor alguma coisa, mas assim, eu acho que bastaria que nós... Quer dizer, eu acho que a gente chegou a um grau que é necessária a estabelecer uma cláusula de exclusão, uma cláusula de barreira. O nome é forte, não tem eufemismo com cláusula de desempenho, porque essa cláusula aí ela não exclui os partidos. Os partidos podem continuar como partidos fantasmas, se quiserem, no legislativo, que é outra bizarrice desse projeto, mas uma cláusula de 1,5%, que é baixíssima. Vejam, a maioria, praticamente todos os países que usam representação proporcional têm cláusula de desempenho nacional. Vai da Holanda, que é 0,67%, a Turquia, claro, Turquia 10% nacional, né? Mas se propor 1,5%, pelas minhas simulações, já faria... Nós cairíamos na última eleição para 18 legendas e com muito mais concentração nas maiores forças. Isso associado a quê? Ao fim das coligações, mas com a possibilidade que os partidos não atingiram o quociente eleitoral disputem as cadeiras das sobras. Com essas duas
eu já fiz a projeção de como ficaria a Câmara. Ela teria ficado, né, olhando para 2014, uma Câmara mais enxuta, fragmentada ainda, talvez voltando para o padrão dos 90, digamos assim, e com baixo estímulo para os partidos. Os que sobreviverem teriam, se a gente associar esse desempenho de 1,5 também ao acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV, eu acho que essa reforma me parece que é factível, porque você pode persuadir os pequenos partidos que você está estabelecendo uma regra que é simplesmente de acesso à Câmara, tá certo? 1,5 para ter acesso à Câmara. A Assembleia Legislativa fica por conta das regras do sistema eleitoral das Assembleias. Como está no projeto Ferraço, um partido que perdeu os votos para a Câmara não pode eleger deputado estadual, não pode eleger vereador 2 anos depois. Elegeu, sei lá, o PSOL, vou dar um exemplo, o PSOL, não atingiu os 2% nacionalmente. Não é? Então, o PSOL, e nem são 2% em 14 estados, se não me falha a memória. Se o PSOL não atingir esse patamar, os deputados estaduais do PSOL também não podem assumir. O partido perde estaduais, perde depois de 2 anos. A regra também serve para os municipais. Então, me parece um projeto confuso, não tem coragem de assumir que é cláusula de barreira, não é? Como quase, aí sim é uma jabuticaba. Cláusula de desempenho, como está no projeto, como era também a da lei de 95, que era para entrar em vigor em 2007, o Supremo suspendeu, que nunca entrou em vigor. Aquela cláusula não era de barreira. Barreira é o seguinte: não atingir os votos no lixo. O partido está fora da Câmara. É assim que é a maioria dos países. Eu não conheço essa regra que aqui no Brasil chamamos de cláusula de desempenho. Ou seja, você pode estar no Legislativo, você pode manter os seus deputados, mas esses deputados não poderão participar das comissões, não terão salas especiais, não terão assessor. Você quer sufocar os partidos, mas se eles quiserem ficar, fiquem. Quer dizer, isso gera também uma diferença de status parlamentar absurda, né? Mas é mais maluco, né? Porque tem aquele negócio que pode criar federação de partidos. Isso ainda é uma coisa mais absurda. Já estava na lei de 95. Isso não faz. Essa também é mais uma jabuticaba. Eu não sei quem inventou essa coisa esse medo da federação. Mas vou, por fim, falar do financiamento, que foi perguntado. Com relação... Nós vamos ter que nos acostumar, né, ao mundo em que o dinheiro vai ser mais curto, espero, né? Todos esperamos que o Caixa 2 vai chegar a limites humanos mais razoáveis, né? Ele não vai desaparecer. Mas há experiências nessa eleição, no Rio de Janeiro, com a candidatura Freixo, conseguiu mais de 10 mil doadores, média com 250 reais. Eu acho que isso foi uma primeira experiência que pode, digamos assim, ser um caminho para partidos de novo tipo, partidos mais modernos, partidos que queiram se conectar melhor com a sociedade, inventar formas de... O Freixo conseguiu, o deputado Gabeira também conseguiu na sua eleição para 2008 para a prefeitura. Não, o deputado é o jornalista do Gabeira, tá bem. O que era título agora, né, deputado? Já fica... Era uma honraria. Melhor não, né? Bom, mas há uma experiência. E com relação aos valores, isso vai ter que ser inventado. As campanhas vão ficar mais baratas. A alternativa a isso foi inventada pelo deputado, esse sim é deputado Pedro Paulo, o deputado Pedro Paulo, que fez jantares no Rio de Janeiro, e em cada empresário doava 30 mil reais, em média. Saíam do jantar. Então, ele fez uma campanha que custou 10 milhões, basicamente 90% veio de empresas. Então, é uma forma indireta de doação empresarial, como não tem teto, o sujeito pode ir a muitos jantares, né? Então, isso vai ter que ser corrigido. Mas, de qualquer maneira, o que o Congresso, já antevendo a decisão do Supremo, fez nesta legislatura agora? Passou o fundo partidário, né, de 330 milhões para 1 bilhão.
naquela crise fiscal terrível, a Dilma, se teve uma lei que ela não vetou, foi essa. Uma das poucas que não houve conflito, assinou. Você triplicaram o dinheiro do fundo. E a minha impressão é que, para 2018, sorrateiramente pode dobrar ano que vem e passar para uns 3, 4 bilhões. É o que a minha impressão é que eles vão fazer. Sobe 1,5 bilhão aqui e vão ter 3 bilhões para a campanha sem necessidade de fazer fundos do Marcos Pestana. Vão simplesmente criar um artifício e, além do dinheiro que vai vir do orçamento, do nosso dinheiro, as campanhas, isso não é suficiente, porque o sistema é em cascata, nos estados menores, nos partidos menores, vão ter que apelar para o financiamento tradicional, pessoa física, o próprio candidato, e a legislação deve ser corrigida. Mas eu não vejo muito espaço para nada além disso, mas é a impressão, não sei. Enquanto houver um alto fundo partidário, como está acontecendo, como você prevê, e sem cláusula de barreira, você acaba fomentando a criação de novos partidos. A reforma talvez aconteça porque quem está dentro não quer que mais gente entre. Não é? Porque você tem um fundo partidário, não é muito dinheiro. Você tem hoje 1 bilhão, 50 milhões, 5% do fundo. Não é? 50 milhões são distribuídos equanimemente. Então, qualquer partido que tenha registro definitivo já sai com 1,5 milhão por ano. PCO... O PCB agora, o Partido Comunista Brasileiro, teve 80 mil votos para vereador em todo o Brasil. E ele ganha por ano 1 milhão e pouquinho, só por existir. Tem 35 partidos na fila. O TSE está segurando. Está segurando por quê? E os partidos tradicionais que já estão no baile não querem que entre mais gente, porque eles vão dividir pelo menos esses 50 milhões. Cada um que entra, você diminui. E como esses partidos também vão eleger, vão ter uma proporção de votos para a Câmara, eles vão pegar mais uma parte de votos, né? E vão pegar mais um caraminguá, vamos dizer assim, na distribuição proporcional. Então, é um sistema que não tem como controlar a entrada de partidos. Os partidos tradicionais querem criar uma barreira, mas não entram em consenso de como fazer isso, sem aumentar muito a barreira, de modo que prejudique quem já está dentro. Reparem, não é uma equação fácil de ser solucionada, mas é um grande problema, um grande desafio para os próximos anos para os nossos legisladores. Muito bom, gente. Eu acho que vamos encerrar essa primeira mesa. Vamos para... Moisés, então, vamos lá, rapidinho, depois a gente... Eu já antecipo. Moisés faz uma pergunta rápida, depois a gente se desloca aqui para um café. As duas intervenções, que, aliás, são muito interessantes do ponto de vista analítico e tal, as duas trabalham fundamentalmente sobre uma dinâmica interna do sistema político. E tem enormes consequências, seja no caso da indução, que o Fernando chama a atenção, das disputas estaduais para manter as coligações, tem efeitos que são ruins do ponto de vista da representação. Eu entendo que são muito ruins. De certa maneira, a minha questão está relacionada com a pergunta que o Eduardo Greff fazia. E o Jairo mostra que nós estamos num processo de fim da polarização, que vai, num certo sentido, colidir com essa observação do Fernando da indução das coligações pela disputa estadual, não é? Fim da polarização e, ao mesmo tempo, aumento da fragmentação. Eu pergunto, e qual o efeito que vocês veem do ponto de vista da representação, de como a sociedade se vê representada? Porque esse é um outro... Isso não está, digamos assim, não se explica pela dinâmica interna do sistema político, mas tem tudo a ver com a dinâmica do funcionamento real da sociedade. Fernando, o senhor está sugerindo que a gente passe para o café? Eu respondo assim. Pode, Mesa. Rapidamente, eu acho que esse é um tema que voltará na segunda mesa com o senador Randolph e com o ex-deputado Fernando Gabete. Ex-deputado e atual e sempre jornalista. Mas o Fernando bateu na mesa. Deixa eu dizer só, daí eu pensei uma coisa aqui. É muito difícil da gente fazer uma avaliação de quanto que a sociedade está representada e dessa densidade que o sistema representativo deveria dar.
E nas últimas eleições agora para prefeito e vereador, houve uma série de artigos, né, dizendo, olha, a abstenção cresceu, votos brancos e nulos cresceu, e a interpretação geral foi de que estaria havendo um distanciamento entre o sistema político e a sociedade, então, portanto, uma rejeição da política pela sociedade. Eu só queria, aí só para problematizar, não tenho resposta para isso, eu acho que sempre vai ser distante, político é sempre mal visto, ninguém gosta de político em lugar nenhum do mundo. Não era para existir uma classe política, segundo a teoria. No modelo, era para ser uma coisa voluntária de amadores, né? E profissionalizou por alguma razão, que é da lógica da competição, a luta pelo poder. Então, eu acho que essa insatisfação ela é perene e ela é também universal, né? Ela está em todo lugar também. Mas eu queria notar que, a despeito deste diagnóstico de que houve um crescimento da abstenção, do ponto de vista dos dados, não houve. Não houve. A abstenção não cresceu. Brancos e nulos não cresceu. Cresceu localizadamente, né, em algumas grandes cidades. Existem várias outras teorias que podem explicar por que isso aconteceu, né? E, na verdade, para mim, o grande mistério é o contrário. Por que a gente vota para deputado estadual? Os partidos políticos brasileiros, se você for pensar, são extremamente eficientes. Que a taxa de voto branco e nulo não seja altíssima para deputado estadual, para mim é um mistério. Por que você vota para deputado estadual? O que faz um deputado estadual? A gente não sabe, não vê. A vereadora ainda, né? Alguma coisinha faz, tal, então tem alguma justiça. Eles conseguem buscar esses votos. A taxa de abstenção é baixa, a taxa de voto branco e nulo é baixa, né? Então, de fato, existe uma distância entre a classe política, o sistema partidário e a sociedade. Não é completo, como eu mostrei, do ponto de vista das eleições presidenciais. Há uma correspondência muito forte entre estrutura social e voto, né? Deixou de existir nessa eleição para prefeito aqui em São Paulo, que existia, perdeu essa coisa, mas já tinha anteriormente ocorrido. Então, isso vai e volta, mas realmente, mas é muito difícil a gente avaliar isso, né? Eu sei que existe esta avaliação de que o sistema partidário brasileiro, o sistema político brasileiro não conecta com a sociedade, mas existem indicações do contrário também, né? De que alguma conexão existe e que alguma coisa funciona, né? Então, eu não sou nem pessimista nem otimista. Eu acho que a gente precisa entender como que essas coisas aí estão funcionando, né? Não sei se isso responde, é suficiente ou não, né? Jairo. Muito bom. Eu sugiro café mesmo. Você prefere cafezinho? Então tá bom. Jairo, super obrigado. Fernando também. Excelentes exposições.